Hi, everybody. Mais uma vez, queridos estudantes, estamos aqui para a nossa terceira aula de língua inglesa com esse projeto da RPTV e da nona Direct Kurajnovs, ok? Bom, trouxemos para vocês hoje algumas questões, né, que irão tentar ajudar vocês na hora do exame, né, do Enem, nessa prova aí de língua inglesa, que é uma prova bem desafiadora, mas ao mesmo tempo, se vocês estiverem bem preparados com as nossas dicas, né, e com o aprendizado ao longo do que foi dado durante o ano e com as revisões, né, que vocês têm feito anos anteriores, com certeza vocês terão sucesso, tá bom? Então, vamos aqui trabalhar a nossa primeira questão, tá? Vamos para a tela do nosso computador para ver o que nós temos aqui como questão. Bom, gente, nós temos um texto aqui padrão, né? Como vocês já sabem, nós orientamos que, à primeira vista, para ganhar tempo e se ter uma ideia do que a questão está exigindo de vocês, de que habilidade, de que conhecimento, nós iremos para o enunciado da questão em si, ok? Então, indo mais adiante, nós temos na questão de número 1. A morte de Yonki, um conhecido elefante de um parque natural da Indonésia, gerou uma onda de indignação nas redes sociais, após uma fotografia do animal ser divulgada. De acordo com o texto acima, Yonki, okay, na letra A, foi muito provavelmente envenenado por caçadores que queriam arrancar suas presas de marfim. B. Constituía o último exemplar vivo do elefante da Sumatra. Sua morte significa a extinção definitiva da espécie. Letra C. Habitava o mesmo parque nacional onde cerca de 2 meses atrás um conhecido leão também foi morto. Letra D. Morreu nas mãos de moradores locais cansados de sua presença constante em áreas habitadas. E letra E. Era um animal extremamente dócil, utilizado para promover passeios turísticos pelas florestas da Indonésia. Bom, gente, então vocês notaram aqui que o enunciado, né, ele pede o seguinte propósito, tá? Que é a morte de um elefante chamado Yonki, né, conhecido, né, de um parque da Indonésia, que gerou uma onda de indignação nas redes sociais após uma fotografia desse animal ser divulgada nessas redes. Então nós já temos uma ideia aqui que se trata, né, da morte desse elefante, ok? E agora nós vamos para o texto para a gente ter uma ideia melhor, né, para se afirmar da questão em si. Bom, nós temos aqui no título, né, Yonki, ok? Outrage at killing of friendly endangered Sumatran elephant. Então, gente, nós temos aqui o seguinte título, né? Yonki, né? Indignação pela morte, né, de uma espécie em extinção, de um elefante Sumatra, ok, pessoal? Tá? Então, é a indignação pela morte do elefante, né, de uma espécie em extinção, ok? Então vamos ver aqui o que é que o texto fala, tá? The killing of a friendly and endangered Sumatra elephant by poachers at an Indonesian national park has sparked a wave of online outrage. The 35-year-old tame animal named Yonki was found dead with his ivory tusks severed near the camp where he lived, at the Bukit Barisan Selatan National Park in the western island of Sumatra. Bom, o que é que esse primeiro parágrafo nos diz, tá, gente? Então a morte, né, de um elefante conhecidíssimo, né, de uma espécie em extinção, tá? Endangered, por caçadores, tá, gente? Poachers, em um parque nacional da Indonésia, tá, pessoal? Tem causado uma onda de indignação, tá, online, ok, pessoal? Na internet. Esse animal de 35 anos de idade, né, um animal, né, inofensivo, tá, gente? Por nome de Yonki, foi encontrado morto, tá, gente? Com suas presas cortadas, ok, pessoal? Tá? Tusks severed, ivory, tusks severed. Suas presas de marfim foram
cortadas, tá, pessoal? Separadas, próximo ao campo onde ele vivia, tá, gente? No Parque Nacional de Selatan, no Bukit Barisan National Park, no oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia. Então aqui, esse primeiro parágrafo relata, né, que o elefante foi retirado, né, pessoal, suas presas, né, de marfim, tá, pessoal? Lá do National Park, na ilha de Sumatra, ok? Segundo parágrafo nós temos, né? Keepers at the park told the Agence France Presse, AFP, they were very shaken by the sudden loss of the animal that they used to patrol the jungle for poachers and wild elephant, helping pushing the latter back when they waded into inhabited areas, ok? Bom, então diz o seguinte, né, que os protetores, né, os guardas, né, do parque, né, disseram para a imprensa francesa, né, que eles estavam severamente abalados, né, pela perda repentina desse animal, tá? Onde eles costumavam patrulhar, né, vigiá-lo, né, na selva, né, e proteger dos supostos caçadores ou piratas, né, vamos dizer assim, né, protegendo os animais selvagens, né, e ajudando-os o seu retardo a voltarem para suas áreas desertas, né? Então esses protetores, eles viviam patrulhando, né, esse animal e retardando o retorno dele para as áreas mais desertas que supostamente facilitariam aos caçadores, né, a procura do mesmo, ok? No último parágrafo diz o seguinte, né? Causes for the death were not yet clear, but park authorities believe Yankee was poisoned. It was one of the less than 2,000 Sumatran elephants surviving in the wild, according to WWF. The killing caused a stir on social media 2 months after American dentist Walter Palmer became a hate figure globally for slaughtering a Zimbabwean lion known as Tetsu. Thousands of netizens expressed their grief and anger on Twitter using the hashtag, ok, RePYankee, ok, pessoal? Então, o último parágrafo fala, né, que a causa da sua morte não está claramente ainda, não foi claramente divulgada ainda pelas autoridades e acredita que Yankee foi envenenado, ok, pessoal? Was poisoned, né? É um a menos, né, dos 2.000 sobreviventes de elefantes, né, selvagens de Sumatra, tá, pessoal? De acordo com a ONG WWF, que é uma ONG, né, protetora dos animais ao redor do mundo, né? A morte causou uma espécie, pessoal, de revolta, ok? Reviravolta, stir, nas mídias sociais, 2 meses depois que o dentista americano, né, Walter Palmer, se tornou uma figura muito odiada globalmente, tá? Ao abater, ok, pessoal? Slaughtering, depois de abater um leão no Zimbábue, conhecido como Cécio, ou Cécio, podemos dizer assim, né? Que ficou muito conhecida essa morte desse leão. Acho que vocês lembram, né, que esse caçador, né, ele abateu o leão lá no Zimbábue e ficou muito conhecido nas redes sociais e causou uma comoção total, né? Uma espécie de reviravolta, né? Então, milhões de internautas expressaram a sua tristeza, ok, pessoal? Grief, ok? Sua indignação, podemos dizer assim, né? E usaram a sua hashtag no Twitter com Rest in Peace, né? RePYankee, ok, pessoal? Então, vamos para a questão. Então, a morte de Yankee, um conhecido elefante de um parque nacional natural da Indonésia, gerou uma onda de indignação nas redes sociais, após uma fotografia do animal ser divulgada de acordo com o texto acima. Yankee, letra A, foi muito provavelmente envenenado por caçadores que queriam arrancar suas presas de marfim, ok? Então, letra A, né, nós temos aí a resposta bem,
vamos dizer assim, nítida, né, nessa letra A, que combina totalmente, né, com o que foi dito lá no segundo parágrafo. E vamos ler o restante das alternativas para a gente realmente ter uma certeza, né, do que podemos ter aqui na letra A. Constituía o último exemplar vivo do elefante da Sumatra. Sua morte significa a extinção definitiva da espécie, né? Realmente o texto fala que ela era apenas um a menos, né, dos 2.000 elefantes vivos da espécie. Então a gente eliminaria já a letra B, tá? Na letra C, habitava o mesmo Parque Nacional, onde cerca de 2 meses atrás um conhecido leão também foi morto, né? O leão, ele foi morto no Zimbábue, né? Ele não pertencia ao mesmo Parque Nacional do qual o Ianco foi morto. Então, eliminaríamos a letra C e na letra D, morreu nas mãos de moradores locais, cansados de sua presença constante em áreas habitadas, né? Também vamos descartar a letra D e letra E, era um animal extremamente dócil, utilizado para promover passeios turísticos pelas florestas da Indonésia. Então, observamos aqui, gente, a alternativa correta, que seria a letra A, né? Que ele foi provavelmente envenenado, né, por caçadores que queriam arrancar suas presas de marfim. Haja vista que vocês estudantes devem ter conhecimento de mundo, né, também para resolverem muitas questões de determinadas áreas, né. No caso, nós temos uma questão de língua inglesa que trata também de contextos históricos ou contextos que foram notícias, né, recentemente ou em algum tempo atrás, então que se deve ter um conhecimento de mundo, né? E a questão da caça, né, dos elefantes é algo que ainda é muito ainda discutido ao redor do mundo, porque os caçadores, né, eles arrancam as presas de marfim dos elefantes para o comércio ilegal. Ok, pessoal? Então, alternativa A na nossa primeira questão, ok? Partindo para a questão de número 2, nós temos aqui também, pessoal, outro texto padrão, onde nós iremos agora direto para o enunciado, para nós termos uma noção, ok? Então diz o seguinte: conhecidos por serem pessoas reservadas e polidas, os ingleses também são reconhecidos por muitos pelo seu hábito de debater as questões climáticas em suas conversas. De acordo com o texto anterior, o ato de falar sobre o clima, letra A, é visto pelas pessoas que visitam a Grã-Bretanha como um hábito inusitado com o qual eles não conseguem se acostumar, letra B. Revela-se um estereótipo dos britânicos que não corresponde à realidade dos fatos, como demonstra o Met Office, letra C. Justifica-se pelo fato de o clima na Grã-Bretanha sofrer constantes variações em função de sua localização geográfica, letra D. É bastante difícil, pois os próprios britânicos se distanciam do assunto como forma de desmistificar esse rótulo. E letra E, tem se tornado algo obsoleto com o advento da internet, em função da multiplicidade de assuntos que circulam na rede. Bom, então aqui o texto está tratando, né, de clima, especificamente, né, dos ingleses, né, nessa questão climática, né, a abordagem, né, nas suas conversas do cotidiano, o que é que os ingleses abordam sobre a questão climática em geral. Então, retornemos aqui para o texto para a gente observarmos o que o texto, de certa forma, nos traz. Nós temos aqui Britain's Weather, ok, pessoal? Então, o título aqui bem interessante, onde ele fala sobre, ou seja, o clima, né, britânico, a temperatura, o weather, ok? E no primeiro parágrafo nós temos: In Britain, you're never far from a conversation about the weather. When it's warm, it's too hot. When it's cold, it's too bitter. The British love talking about it because it changes daily and sometimes hourly. Então, pessoal, nós temos aqui na primeira parte, né, que os britânicos, eles não se distanciam de uma conversa sobre o clima, né? Eles não estão distantes disso. Eles estão em constante debate, conversa sobre isso, né? Que quando o clima está aquecido, né, realmente está muito quente, ok? E quando ele está frio, realmente ele está, pessoal, bitter. O que seria bitter, tá, pessoal? Então ele está terrível. Quando está frio, realmente fica amargo, né? Frio demais, tá, pessoal? Os britânicos adoram falar sobre isso porque
isso muda a sua vida diária, né? E, na maioria das vezes, né, algumas vezes, hora em hora. Ok, pessoal? Então, o primeiro parágrafo está falando, né, que os britânicos sempre estão falando sobre o clima, que quando o clima está ali agradável, né, morno, ele está quente de verdade. Quando está frio, é um terror, né? E os britânicos adoram falar sobre isso porque isso muda o cotidiano da vida deles, tá? The reason we have some of the world's most varied weather is Britain's geography, position, and our closeness to mainland Europe. We're in a middle latitude westerly wind belt on the edge of the Atlantic according to the Met Office. When this is coupled with the way the land changes in short distances and our vast coastlines, we get the weather we do. Bom, esse primeiro parágrafo fala da seguinte situação, né? Que o motivo, né, que nós temos, né, os britânicos têm, de algumas variações de clima do mundo, né, é a geografia, né, a posição geográfica da Grã-Bretanha, né, que se aproxima, né, tem uma proximidade com a Europa continental, né? Aí ele diz aqui, nós estamos em um vento de latitude oeste de meia latitude, ok, pessoal? Tá? E uma espécie de cinto, né, que fica à beira do Atlântico de acordo com o site, né, o órgão que mede a meteorologia, no caso o Met Office, né? Quando isso é combinado com a forma, né, com a forma que a Terra gira, né, que a Terra muda, né, em curtas distâncias, e a nossa vasta costa, ok, pessoal? Temos o clima que temos, tá bom? Então ele fala aqui nesse segundo parágrafo, né, que um dos motivos é pelo fato de a Grã-Bretanha ser muito próxima da Europa continental, né, que fica numa espécie de cinturão, né, onde costuma receber muito a latitude, né, os ventos de sua latitude, tá, vindo como uma espécie de cinto, e no qual, de acordo com a mudança da Terra, essas curtas distâncias elas mudam com frequência, ok, pessoal? E por isso que eles têm um clima com tantas variações como eles costumam ter, ok? Visitors to Britain will stare at us in wonder, questioning our obsession with daily talk of clouds, chilly mornings, and is the rain drizzling or spitting down? After a week or two of being here, they are the first to join. Some of the charm is most definitely never getting one day the same. Então, ele diz aqui, né, que as pessoas que visitam a Grã-Bretanha, né, elas nos olham, né, espantadas, né, perguntando, questionando essa nossa obsessão, tá, pelo nosso clima diário, né, onde com frequência, né, as pessoas falam sobre as manhãs mais frias, né, as chilly mornings, sobre as nuvens, né, e sobre os chuviscos de chuva, né, e essas gotas de chuvas que vêm com frequência, né. Depois de uma semana ou duas, né, estando aqui, no caso ele se referindo aos turistas, aos visitantes, né, eles são os primeiros a se juntar a nós. Ou seja, quando algum turista, algum visitante vai para a Grã-Bretanha, que ele tem contato com os britânicos, são os primeiros a se interessarem pelo clima, a conversarem sobre o clima, a temperatura do dia, né? E definitivamente isso é de certa forma uma espécie de charme, né, que eles utilizam aqui, de uma situação, vamos dizer assim, atraente, né, e nunca tem um dia e os dias são iguais. Ou seja, o que é que ele quer dizer aqui? Definitely never getting one day the same, ou seja, os dias são totalmente diferentes, né? Não tem aqueles dias que ele quer dizer aqui que é só sol, ou tem aqueles dias que é só chuva. Então, os dias são meio que imprevistos para os britânicos, né? Uma hora chove, outra hora faz sol, né? Tá ali aquele climazinho bem gostoso, de repente cai aquele pé d'água, né? Como a gente costuma falar aqui.
With so many Britons connected to the Internet of Things, it's no wonder we've taken our obsession online. There are numerous weather apps out there for all types of devices. Tá, pessoal? Então ele está dizendo aqui que muitos britânicos hoje estão conectados com a internet e com as coisas de um modo geral, né? Esse no wonder que não é novidade, né? Essa obsessão online, né, dos britânicos, tá? Que existem inúmeros aplicativos, né, lá fora que falam sobre o clima, né, em todos os dispositivos, tá? Então, de acordo com o último parágrafo aqui, os britânicos estão a todo momento conectados, né, em aplicativos, tá, gente, em qualquer dispositivo para observar como será o clima, o tempo para aquele dia, né? Haja vista aqui como essa variação de temperatura, né, na Grã-Bretanha, ela é frequente, então os britânicos precisam saber se o tempo está bom ou se o tempo está ruim, para que eles deem sequência na vida deles diária, né, até para sair de casa e etc. E saberem se preparar, tá, para determinada hora do dia a respeito da questão climática. Seria uma espécie de tema praticamente cultural dos britânicos sobre a questão climática, ok, pessoal? Conhecidos por serem pessoas reservadas e polidas, os ingleses também são reconhecidos por muitos pelo seu hábito de debater as questões climáticas em suas conversas. De acordo com o texto anterior, o fato de falar sobre o clima é visto pelas pessoas que visitam a Grã-Bretanha como um hábito inusitado, com o qual eles não conseguem se acostumar, né? Então nós vimos lá no texto que quando os turistas ou os visitantes vão para a Inglaterra, né, de certa forma eles começam a se acostumar, né, com aquela questão do clima e começam a interagir com as pessoas e falar sobre, ok? Letra B. Revela-se um estereótipo dos britânicos que não corresponde à realidade dos fatos, como demonstra o Met Office, ok? Letra C. Justifica-se pelo fato de o clima na Grã-Bretanha sofrer constantes variações em função de sua localização geográfica. Letra D. É bastante difícil, pois os próprios britânicos se distanciam do assunto como forma de desmistificar esse rótulo. Então, vocês observam que a letra D, né, ela está totalmente ao contrário, né, do que foi dito no texto, porque os britânicos, eles, muito pelo contrário, eles se aproximam, eles se interessam pelo tema, né, climático, ok? E letra E, tem se tornado algo obsoleto com o advento da internet, em função da multiplicidade de assuntos que circulam na rede, né? A letra E também está totalmente fora do contexto, porque os britânicos, de certa forma, estão sempre se informando nas redes sociais, né, nos aplicativos e nos dispositivos a respeito do clima diário que eles terão pela frente. Então aqui, como alternativa melhor que se adequa ao texto, seria o fato dos britânicos, gente, terem o hábito de debater sobre questões climáticas em suas conversas, justifica-se pelo fato do clima na Grã-Bretanha sofrer constantes variações, tá, em função da sua localização geográfica, como foi dito aqui no segundo parágrafo. Ok, pessoal? Alternativa C, nossa segunda questão. Vamos para a nossa terceira questão. Na terceira questão também nós temos um texto padrão, onde iremos aqui para o enunciado, tá? O Oxford Dictionary anunciou a inclusão de 300 novas palavras em sua mais recente edição. Com base no texto acima, que apresenta 5 dessas novas palavras, o termo. Letra A. Perspiration designa a transpiração que ocorre durante atividades físicas exaustivas. Letra B. Collectivism denota o ato de apoiar através da internet uma causa política ou social. Letra C. Hate remete a pausas que existem ao longo das sessões de um curso de coaching. Letra D. Blonde descreve mechas ligeiramente grisalhas encontradas nos cabelos dos homens. Letra E. Drunk text refere-se às mensagens de texto redigidas de forma absolutamente ilegível. Bom, nós temos aqui nessa questão, gente, falando sobre o dicionário da Oxford, tá? Que anunciou a inclusão de 300 novas palavras na sua mais recente edição, né? Incluiu 300 novas palavras. Com base, né, no texto que nós vamos ver agora, ele pergunta se 5 dessas novas palavras, né, qual o significado delas, que termos elas querem significar. Então a gente vai agora para o texto para a gente ver em que
quais dessas palavras, qual aqui melhor se encaixa no seu significado. Bom, o título diz o seguinte: Collectivism and Fitspiration among 300 new words in online Oxford Dictionary. Ok, pessoal? Então nós temos aqui, né, o collectivismo e o Fitspiration está entre as 300 novas palavras, né, no dicionário online do Oxford, ok? Então nós temos aqui a primeira palavra, que seria Fitspiration, né? And collectivism are among 300 words that have been added to an online dictionary produced by Oxford University Press. Então, pessoal, Fitspiration e collectivismo estão entre as 300 palavras que foram adicionadas ao dicionário, tá, da editora Oxford University, ok? OxfordDictionaries.com monitors current trends in the use of modern English to come up with new edictions, ok, pessoal? Bom, a OxfordDictionaries.com, né, monitora atualmente essa tendência, né, no uso do inglês moderno, tá, que obtém essas novas adições, tá, pessoal? Então, a Oxford Dictionaries, tá, ela atualmente monitora essa tendência do inglês moderno, onde ela obtém essas novas adições, tá, ao seu vocabulário. Então vamos ver aqui. Fitspiration describes a person or thing that serves as motivation for someone to sustain or improve health and fitness, while collectivism refers to actions performed on the internet in support of a political or social cause, regarded as requiring little time or involvement, such as signing an online petition. Ok, pessoal? Bom, então nós temos aqui o primeiro significado sobre Fitspiration, ok? O que seria, tá, pessoal? Descreve uma pessoa ou coisa que serve como motivação, tá, para manter ou melhorar sua saúde e condição física, tá, pessoal? Tá? Fitspiration, que seria uma espécie de inspiração, né? É uma pessoa que serve como motivação para alguém para obter ou melhorar a sua saúde ou a sua condição física, tá bom? Enquanto que collectivism, o que é que significa collectivism? Refere-se a ações, tá, pessoal, realizadas na internet, tá, que apoiam uma causa política ou social, tá, relacionando-a com a exigência de pouco tempo ou envolvimento, como, por exemplo, a assinatura de uma petição online, ok? Então, o collectivismo refere-se a ações, né, realizadas, tá, pessoal, na internet, que dão apoio, né, pode dar apoio a uma causa política ou social, tá, relacionada a uma exigência de pouco tempo ou envolvimento, como, por exemplo, a uma petição online. Okay? Other words that have made the cut include HIIT, an acronym for High Intensity Interval Training, and blonde, referring to blonde hair with sections of brown. Então, em outras palavras, né, que tem sido feito para a inclusão de HIIT, né, que é um acrônimo, né, a palavra acrônima, de um intervalo de treino de alta intensidade, tá, pessoal? Ok? É um acrônimo, né, de um intervalo de treino de alta intensidade. HIIT, que está dando a ideia de ritmo, né, de batida, tá? Aí ele fala, né, e blonde, né, blonde se refere, né, ao cabelo, tá, pessoal? A blonde hair, ao cabelo loiro com seções, né, pessoal? Com seções de mechas castanhas, tá, pessoal? Brown, né? Brown, né, da ideia de marrom, tá, a cor, né? Então seria uma espécie de cabelo loiro, né? O significado do cabelo loiro com seções de mechas castanhas, tá, ok, pessoal? E o último parágrafo nós temos, né? The phrase drunk text, denoting a text message sent whilst inebriated, which is often embarrassing or foolish, is another new entry. Então, ele está dizendo aqui, né, pessoal, que a expressão, né, drunk test, drunk, né, que dá a ideia de
bêbado, né, pessoal? Uma pessoa que bebeu ou está embriagado, né? Denota uma mensagem de texto enquanto está embaraçado e muitas vezes tola, uma mensagem tola, tá? E é uma palavra nova que entrou no dicionário, tá bom? Então agora nós vamos para a questão e ver quais dessas alternativas, quais dessas palavras estão adequadas com a nossa resposta, ok, pessoal? Ele fala a letra A que Fispiration designa a transpiração que ocorre durante atividades físicas, né, pessoal? Não. Então, transpiration seria uma espécie de inspiration de inspiração, né, para a pessoa que, por exemplo, faz atividade física, que quer ter um condicionamento melhor e etc. Tá? Clicktivismo detona o ato de apoiar através da internet uma causa política e social. Então, a letra B aqui está bem coerente com o texto. HIIT remete a pausas que existem ao longo das sessões de um curso de coaching. Né? Então, em nenhum momento a gente viu falar aqui que o texto fala de coaching, né? Que HIIT seria uma espécie de dando denotação a um treinamento físico de alta intensidade. Tá? Blonde descreve mechas ligeiramente grisalhas encontradas nos cabelos dos homens. Não? Então ele fala o texto lá que blonde seria uma espécie de mechas, né, pessoal, no cabelo que não são grisalhos, né? São mechas que seriam uma mistura, né, no cabelo, né, castanhos e não grisalhos, tá? É uma mistura. E drunk text refere-se às mensagens de textos redigidas de forma absolutamente ilegível, né? Seria, né, um pouco aqui para ficar com dúvida, mas seria uma espécie de muitas vezes de texto, né? Não, talvez não tão ilegível, mas fora de semântica, talvez tolo, né? Um texto, né, não ilegível, mas sim um texto bobo, um texto tolo. Então nós temos como alternativa correta a alternativa B. Ok, pessoal? Bom, nós vamos agora para a nossa última questão da nossa aula de hoje, ok? Bom, na questão de número 4, nós temos aqui, gente, uma espécie, né, de infográfico, né, de fotografia informativa, né, ilustrativa. Observamos aqui e vamos para a questão para ver o que é que se pede. O texto presente na imagem anterior, que versa sobre sucesso, tem como propósito, tá? Letra A, afirmar que o sucesso não passa de uma mera ilusão, por ser algo absolutamente efêmero e superficial. Letra B, sugerir que as pessoas não sabem exatamente do que o sucesso é feito, pois elas veem só as conquistas. Letra C, demonstrar que as pessoas sabem o caminho que leva ao sucesso, mas não estão dispostas a percorrê-lo. E letra D, desmistificar o sucesso, fazendo as pessoas perceberem que ele é apenas um produto do capitalismo. E letra E, criticar aqueles que afirmam ter a fórmula do sucesso e faturam explorando a ingenuidade das pessoas. Bom, gente, então aqui nós temos aqui no enunciado que o que vai nos exigir, o tema seria o sucesso, né? Qual o propósito do sucesso? O que é que versa sobre o sucesso em si? E nós retornaremos agora para a nossa ilustração. Nós temos aqui The Iceberg Illusion, né, como título, né, que seria o desenho do iceberg aqui no centro com a palavra success, né, palavra bem fácil de a gente traduzir, que seria sucesso, onde ele fala, né, a ilusão do iceberg, né, que é a teoria, né, onde tem algumas teorias que falam sobre, né, o que se precisa, né, para se chegar, né, ao sucesso, ao topo, né, à pirâmide, né. Então nós temos aqui do lado esquerdo, success is an iceberg. O sucesso é como um iceberg, né? Então, e do outro lado nós temos, na mesma linha nós temos aqui a seguinte palavra, né, a figura persistence, né, com uma pessoa subindo aqui uma espécie de pirâmide, tá? Que seria persistência, failure, ok, pessoal, de falhar, né? Algo que fracasso, tá? Sacrifice, ok, pessoal, sacrifício. E nós temos aqui a carinha de cara lá triste, né? Disappointment, ok? Né? Desapontamentos, decepções, tá bom? Aí do outro lado nós temos, né? What people see. O que as pessoas veem, né, sobre o sucesso? O que é que as pessoas veem? What people don't see. Né? As pessoas verem o topo
né, do sucesso, mas o que elas não veem, tá, pessoal? O que as pessoas não veem. Aí nós temos aqui dedication, né? Dedicação, né? As suas metas, né? Goal. Nós temos hard work, que seria, né, muito trabalho, né? Quando você se dedica muito, se esforça muito para atingir algo. Você tem que trabalhar pesado, né? E good habits, e bons hábitos, tá, pessoal? Que as pessoas não veem que você tem que ter dedicação, que você tem que trabalhar firme, forte, muito, e que você tem que ter bons hábitos para se alcançar o sucesso, né? E o sucesso é como um iceberg, né? Que ele requer o quê? Requer persistência, né? Você vai falhar, né? Você vai se sacrificar e você vai também se desapontar, se decepcionar no meio do percurso para atingir, tá, o topo do iceberg ou da pirâmide. Então, gente, ó, o texto presente na imagem anterior que versa sobre sucesso tem como qual o propósito? Tá? Afirmar que o sucesso não passa de uma mera ilusão, por ser algo absolutamente efêmero e superficial. Né? Letra A, então aqui a gente poderia já descartar aqui, né, pessoal? Né, o texto não fala que é algo efêmero, que é algo passageiro, né? Letra B, sugerir que as pessoas não sabem exatamente do que o sucesso é feito, pois elas veem só as conquistas. Então a letra B, né, tem muita coisa aqui que está compatível com a nossa informação anterior. E letra C, demonstrar que as pessoas sabem o caminho que leva ao sucesso, mas não estão dispostas a percorrê-lo. Enfim, pode ser, né? E letra D, desmistificar o sucesso fazendo as pessoas perceberem que ele é apenas um produto do capitalismo, né? Então a letra D também a gente já poderia excluí-la, né? Que o texto não remete a isso também. Na letra E, criticar aqueles que afirmam ter a fórmula do sucesso e faturam explorando a ingenuidade das pessoas, né? Aqui nós temos a letra E como algo que é vendido, né, como ilusão, né, a fórmula do sucesso, né? Então o sucesso não é ilusão, né, é às custas de muito trabalho. Então aqui nós temos como alternativa correta, pessoal, a letra B, tá? Sugerir que as pessoas não sabem exatamente do que o sucesso é feito, pois elas veem só as conquistas, né? Na realidade, né, as pessoas não sabem ou de certa forma não passaram, né, por algum tipo de sacrifício, trabalhar pesado, né? Decepções, né? Vamos dizer assim, desapontamentos, né? Tudo isso são características, né, para as pessoas que buscam, né? Buscam na sua vida profissional e pessoal, né, pessoal, o equilíbrio, né? Tanto financeiro como profissional, que seria o topo, né, pessoal? O sucesso em si, né? Então, as pessoas sabem que determinado tipo de pessoa A ou B, ela está lá no topo, lá em determinado linha de trabalho, né, profissional, mas elas não sabem que essas pessoas, de certa forma, passaram para conquistar tal objetivo. Ok, pessoal? Então, thank you so much. Obrigado a todos vocês, estudantes, e espero que vocês tomem proveito e anotem algumas informações passadas nessa aula e retornaremos para a nossa próxima aula de língua inglesa, ok? See you later.